é a capacidade de vivermos na terra sem danos. Que tem uma palavra bíblica que ela diz: do que se aqueixa o homem? É uma pergunta retórica, porque na mesma hora vem uma resposta: a não ser dos teus próprios pecados, das tuas próprias escolhas, dos teus próprios deleites. Eu creio que todos que estão aqui, exceto as crianças, que todos nós aqui já nos arrependemos de ter feito algo que em muitos de nós causou danos irreversíveis, e outros reversíveis que deu para revertir, mas deixou uma sequela, deixou algo marcado. Então o Provérbios, ele vem ensinar o homem, gênero, homem ou mulher, como não entrar nesses apertos da vida. Nós sabemos que Salomão, filho de Davi, foi um dos reis mais ricos, depois que herdou a fortuna, a herança e o reino de Davi. Porque logo quando ele fizera o templo, que levou 7 anos, a construção do templo para a adoração a Deus em Jerusalém, ele fez um pedido a Deus, e Deus ficou surpreso com o pedido de Salomão, porque ele não pediu riquezas e nem poder. Ele pediu sabedoria para lidar com o povo. E Deus ficou maravilhado com aquele pedido de Salomão, porque Salomão sabia diante de quem ele estava, e tudo que ele pedisse, Deus poderia dá-lo. E Deus, por ele não pedir isso, disse: olha, por que pediste isso? E lhe darei mais riquezas e poder. E foi assim feita a vida de Salomão. No final da história não foi tão legal, porque ele desobedeceu a Deus, fez algumas coisas horrendas, mas até então, nas escritas dos Provérbios, eles nos traz uma forma adequada de como vivermos. Amém? Então, hoje nós vamos tratar de aliança, sabedoria e santidade. Capítulo 2, eu vou ler o último versículo e depois nós vamos voltar para o primeiro versículo, que nós vamos contextualizar todo o contexto. Amém? Diz assim no versículo de número 22 do capítulo 2: mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Aleivosos quer dizer desleal. Amém? E nós vamos tratar daqui a pouco disso. E eu vou ler mais uma vez: mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Amém? Já disse aqui, e isso traz mais uma vez em nossa ideia do que significa o ímpio. Se isso for ser transicionado para dentro de uma igreja, é todo aquele que comete uma obra pela metade, uma obra inacabada. Ímpio é dar-se pela metade. E quando ele fala aqui dos aleivosos, aqueles que cometem coisas desleais, já está trazendo uma associação aos pecadores. Ímpio não tem nada a ver com pecadores. Ímpio não são pecadores, senão Salmo 1 estaria sido escrito errado: não ande segundo o conselho dos ímpios, e nem se detenha no caminho dos pecadores. Ímpio e pecadores são duas coisas, ou dois seres, ou dois adjetivos distintos, ou seja, diferentes. Amém? No capítulo 2, no versículo de número 1 até o versículo de número 4, Deus ele faz uma promessa. Agora, interessante é que Deus não precisa de nada de nós, igreja. Sempre quando uma pessoa nos procura, nos requisita, é querendo algo em troca. É verdade ou não é? Na vida ninguém dá nada de graça a ninguém. Nós somos como moedas de valores, é dando que se recebe. Diferente da vontade de Deus, que é tão somente nos dar algo sem querer nada em troca. Quando Jesus veio na sua genealogia, depois dos 12 anos ele some, depois de ter tido encontro ali numa das festas judaicas, ido com teu pai e tua mãe, ou teu padrasto. Ele fica no templo disputando com os sacerdotes, e eles ficam pasmos,
porque um menino de 12 anos sabia muito mais do que todos os sacerdotes reunidos que ali estavam. Homens que estudaram, eram 613 leis, 48 positivas e 365 negativas, das quais eles não podiam fazer. E Jesus sabia toda de cós salteado. Só que a Bíblia, nos evangelhos, depois desse encontro de Jesus com os sacerdotes, ele desaparece totalmente, dos 12 até aos seus 30 anos de idade. É quando começa o seu ministério de evangelização, de purificação, de santificação e de transformação de vidas. E quando Jesus, ele na sua genealogia de trazer a palavra do Senhor, ele vai já relatando que ele veio para cada um de nós como forma de presente. Ou seja, eu vou estar aqui no dia que ele discute com os sacerdotes fariseus dentro do templo. Vocês vão derrubar esse templo, mas em 3 dias eu reerguirei ele outra vez. Por que ele fez isso? Para que o sangue dele fosse derramado naquela cruz por nós. E o interessante é que ele não quis nada em troca. A única coisa que Deus espera de mim e você é o nosso encontro com ele, e nada mais. E é isso que Deus trata aqui com Salomão, para que Salomão trate com o povo. Olha o que diz o versículo 1 até o versículo 4. Deus quer te abençoar, igreja. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido é para inclinares e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçareis a tua voz. Se como a prata a buscares e como tesouros escondido procurares. Aí ele fala no versículo 5: então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Olha o que ele quer de mim e de você, igreja. Tão somente que a gente adquira entendimento, que nós venhamos adquirir sapiência para guardar a palavra dele dentro do nosso coração. É muito improvável uma pessoa que tenha a palavra de Deus dentro do teu coração ser uma pessoa má, ser uma pessoa mentirosa, ser uma pessoa negativa, ser uma pessoa desprezível. É muito difícil uma pessoa que tem Deus guardado no teu coração ser uma pessoa entristecida, melancólica, uma pessoa com o coração endurecido ou ruim. Por quê? Deus diz que através de Cristo em nossa vida há paz. E a paz de Cristo em nossas vidas transmite alegria. E aonde nós andamos e pomos a planta dos pés, o lugar será abençoado. Então quando ele começa dizendo filho meu, está chamando a nossa atenção. Tem filho de Deus aqui? Levanta a mão. Nós somos filhos de Deus. Ainda que o diabo diga que não, ainda que Satanás tenha já marcado o dia da sua morte, ainda que teus vizinhos digam que para você não tem jeito, ainda que para teu pai e tua mãe diga que para ele e você morreram, mas Deus sempre tem na sua cartola, na manga, o sangue carmesim para driblar toda a investida do diabo e te resgatar das mãos de Satanás. Então ele diz: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Qual é a palavra de Deus hoje? Quem é a palavra de Deus? João primeiro. Ele era o verbo. Verbo não é palavra? E o verbo se fez? Qual é a palavra de Deus? Jesus. Olha o que ele diz: filho meu, se aceitares as minhas palavras, o meu Cristo, e esconderes contigo os teus mandamentos. Jesus veio e trouxe mandamento, trouxe lei, trouxe entendimento, trouxe capacidade racional para que nós pudéssemos nos desviar da aparência do diabo. Igreja, nós estamos num mundo de oportunidades, no mundo de entretenimentos ruins, mas cabe a nós se eu vou ou não, cabe a nós se eu quero ou não.
Você tem autonomia para dizer se você vai ou não vai. Apesar de nós estarmos, além de nós estarmos de um país democrático, de direitos e oportunidades, regida por você mesmo, nós temos um livre-arbítrio dado por Deus para nós aceitarmos ou não aceitarmos o que é bom e o que é ruim. Então, quando ele diz que é para a gente guardar conosco os mandamentos e aceitar a palavra dele, é para que a gente não erre, igreja. É para que você não peque, é para que você não caia, é para que você não morra. Sabe o que é difícil para Deus entender em nossos corações? É que muitas vezes nós ouvimos mais palavras de pessoas que se dizem nossos amigos de que ouvir a palavra do verdadeiro amigo chamado Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, ele nunca quer o seu mal. Jesus, ele nunca quer o seu mal. Ele sempre espera de você uma única recompensa: é viver com ele em espírito e em verdade. Aí ele fala no versículo 2: para fazeres atento, ou melhor dizer, está atencioso, atento à sabedoria, o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares, aí ele fala, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçareis a tua voz. Se como a prata a buscares e como tesouro escondido a procurares. Por que ele está dizendo isso? É com afinco, igreja. Ninguém vai procurar prata e nem ouro de balde. Você vê nos garimpos aí, os caras às vezes se matam por causa de prata, por causa de ouro. Uma pepitazinha, uma pedrazinha que o cara acha muitas vezes desse tamanho, deixa o cara milionário. Ou seja, o cara vai pegar ela com todo afinco, né? Com todo deslezo, com toda vontade, porque ele sabe, se ele alcançar uma pepita daquela, ele vai ficar milionário. Então ele está se comparando, o próprio Jesus, a uma dessas pepitas. Ou seja, ele é uma joia preciosa para aqueles que o encontrares, mas encontrares com o coração. Para pensar em nome de Jesus. Vocês que são crentes e vocês que não são crentes, vocês conhecem a Cristo. Todos nós aqui conhecemos a Cristo. Todos nós aqui conhecemos a história de Cristo. Você vê que hoje nós estamos sendo pescados, estamos sendo paquerados. Somos 184 milhões de cristãos no Brasil. 95,5% da população brasileira são cristãos. É por isso que esses gananciosos, os desgraçados que estão se candidatando, estão atrás de nós, por causa dos nossos votos. 180 e poucas pessoas, ou 1 milhão de pessoas, são evangélicos no país. Somos uma massa compacta. Imagina o poder que nós temos, se visivelmente, ocularmente, secularmente, quer dizer terra, somos paquerados pelo poder que temos, tão somente por termos uma quantidade maior de seres viventes na terra. Imagina o valor que você tem para Jesus. Todos nós aqui conhecemos Jesus. Eu te pergunto, responda com toda a certeza que tenha no seu coração: você já ouviu falar de uma coisa com mais prazer ou com mais contundência acerca de elevação do que Jesus? Nem todo o dinheiro e nem toda a prata que há no mundo, ela é mais poderosa do que Jesus. Até os mais ricos dos homens do mundo, eles têm que mencionar ou o nome de Deus ou o nome de Jesus, porque eles sabem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que no coração deles falsamente, eles sabem disso. Aí no versículo 5 ele diz assim, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Igreja, o temor do Senhor, logrado o conhecimento de Deus, o que quer dizer? Andai no caminho do Senhor e buscar a Ele de todo o teu entendimento, que todas as outras coisas, buscando a Ele e a justiça, vos será acrescentada. Porque nós perdemos tempo com poucas coisas, gananciando,
querendo agranjear dinheiros, fortunas, riquezas, das quais nós deixaremos aí. E muitas vezes pessoas se enriquecem e nem usufruem do dinheiro, nem vivem do dinheiro, porque morrem muitas vezes precocemente. Ou seja, todo homem, toda mulher tem um tempo determinado na terra, mas o mais valioso a gente joga no lixo, que é a nossa vida com Deus. Eu disse aqui, vou repetir: todas as vezes que você tirar 2 dias de uma semana, não é mais uma semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Uma semana, se você tirar 2 dias, deixa de ser uma semana. Se de 15 dias você tirar 5 dias, deixa de ser uma quinzena, assim como também de um mês. Se você tirar 10 dias, ele vai deixar de ser um mês. Se você tirar de um semestre, 2 meses, não vai ser mais um semestre. Se você tirar de um ano, 3 meses, deixa de ser um ano. Mas se você tirar 300 bilhões de anos de uma eternidade, vai continuar sendo uma eternidade. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Nosso tempo aqui, ele é limitável. Estamos aqui hoje, nós não sabemos aqui, todos aqui vão morrer, todos. Não sabemos quando e nem como, mas todos nós aqui iremos morrer da matéria física. Mas a matéria espiritual, ou o ser espiritual, esse é eterno. Só que tem, para esse ser eterno, 2 vias. Uma via que vai nos levar até os céus, ou a outra via que vai nos levar para o inferno. Só que em toda a quantidade de milhões e trilhões de dias que há na eternidade, em vez de nós nos preocuparmos com ele lá agora, é nos preocuparmos com os poucos, os últimos dias de vidas que nos resta aqui, para que a gente possa preparar aqui o dia para morar lá. E não preparar aqui algo que nós vamos comer amanhã, usufruir amanhã, e depois da manhã não terá mais. Então buscar aquilo que te traz prazer, mas um prazer eterno, do que aquilo que te traz um prazer momentâneo, que você vai se alegrar daqui a pouco, mas amanhã você já esquece o que te aconteceu nos dias anteriores. Então ele está dizendo no versículo de número 5: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O que é que Deus quer para mim e para você? Que nós vivamos conforme a sua vontade, para alcançarmos a vida eterna. Versículo de número 6 a 8: dedique o teu tempo para Deus. Olha o que ele diz: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Quem vai conservar o teu caminho é Jesus. Quem vai te pôr no juízo é Jesus. Mas depende de mim. Ele está falando tão somente de inteligência, de entendimento e capacidade de guardar nos nossos corações aquilo que é bom e reter aquilo que é ruim. Nós sabemos, igreja, o que é bom para nós. Você sabe o que é bom para a sua saúde? Eu fumava um cigarro exacerbadamente dos 18 até aos 29 anos. Só que uma vez eu vi uma reportagem na televisão, uma mulher sofrendo de efisema pulmonar com 35 anos, só tinha 6 meses de vida nos Estados Unidos. E quando eu olhei aquela reportagem saindo para trabalhar, eu disse: a partir de hoje eu não fumo mais, porque eu sabia que não era bom para a minha saúde. Eu sabia que não era bom para mim. Ou seja, Deus colocou em mim um temor em relação àquela situação, para que eu me desviasse daquele mau caminho. Não é mais forte do que nós. Nada é mais forte do que você, porque você é filho daquele que venceu a morte. E se ele venceu, você também pode vencer. Não adianta, igreja. Eu bebia de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e assim sucessivamente, não parava nem um dia. Todos os dias eu bebia. Todos os dias eu bebia. Se morria alguém, eu bebia. Se nascia um menino, eu bebia. Se alguém fazia aniversário, eu bebia. Se alguém ia para o hospital, eu bebia. Se voltava do hospital, eu bebia. Se alguém brigava, eu bebia. Tudo era motivo de beber.
Nunca me esqueço, uma vez para Baixa de Quinta, eu e finado Caetano, trabalhava na prefeitura, ele. A gente bebeu tanto lá um dia de chuva, viemos para casa de buzu, não me lembro como, que eu morava em Campinas. Na época, nas décadas. E pegamos os ônibus e quando eu cheguei em casa, só me lembrei que eu estava chovendo, todo molhado, com 1 litro de conhaque na mão, travado. E perguntei, tanto que eu comecei a chamar ele de conhaque e um chamou o outro de conhaque. Conhaque, como foi que a gente veio embora? Ele, a gente veio de onde? Desse tamanho aqui. E eu não me lembro como eu fui para casa todos os dias. A gente já gostava de enterro, porque todo enterro a gente ia comer água. Olha que onda. Chorava aí. Coitado. E eu não bebia só cerveja. Eu bebia uísque, bebia cambuí, catuaba, tudo quanto era tipo de folha. Serve o macaco lá botar com banana? Tive bar durante 8 anos na minha vida. Quem fazia as cachaças de folha? Eu. Quem experimentava? Eu comprava uma caixa de caninha da roça. Era uma cachaça boa, que era danada. Vinha numa garrafa, tipo garrafa de cerveja. Eu botava ela assim do lado, pegava amendoim torrado, botava das 10 horas da manhã até 1 hora, secava aquela garrafa de cachaça, comendo amendoim torrado. Trabalhava no bar até 10, 11 horas da noite. Depois botava o dinheiro todo no bolso e saía sexta, sábado, domingo. Mãe me procurava nos necrotérios da vida, nos hospitais. Eu só chegava a segunda. Por quê? Eu tinha um distúrbio emocional. Eu tinha um descontrole espiritual. Eu tinha uma falta de entendimento, uma capacidade irracional de discernir as coisas. Eu bebi, parei há mais de 20, 30 anos, mas eu não sei como é que está meu figueiredo. Se devido ao cúmulo de álcool que eu coloquei aqui dentro, eu posso ter uma hepatite hepática. Por quê? Porque eu fiz essa escolha. Mas hoje, sobriamente, que é a pessoa sã, sobriamente e sabiamente, que é uma pessoa sabida, eu não bebo e nem fumo mais, mas eu me alimento da palavra de Deus. Então ele diz, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria, versículo 7, para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardes as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Ele os conserva com boa aparência, com mais dias de vidas. Está lá no Salmos 91, com longanimidade de vida, longanimidade de vidas, dias longos virão. Isso é se nós guardarmos em nossos corações a palavra do Senhor. Versículo de número 9, para ganharmos tempo. Não julgue a lei, mas cumpra a lei. Olha o que diz o versículo de número 9. Então entenderás a justiça e o juízo e a equidade e todas as boas veredas. Que é equidade? Segundo Platão, nas suas retóricas, equidade significa: se alguém te emprestou uma coisa, viável é que você devolva. Isso é justo, isso é lei. Mas aí Platão vai e diz assim: mas se uma pessoa me emprestar uma espada, e se porventura esta pessoa enlouqueceu e pedir a espada de volta, eu darei a espada a essa pessoa para que ela possa ferir alguém, matar alguém na sua pátria ou da sua família? Ou então, seja, ela abre o espaço. O próprio Aristóteles, ele chega a dizer em uma retórica que nós temos que fazer da lei um uso benéfico para que nossas vidas ela tenha uma consonante acessível, ou seja, aquilo que vai nos trazer cada dia mais coisas benéficas, agir racionalmente, ou seja, aquilo que é da lei, que é para eu cumprir, eu sabendo que está dentro das normas e das regras, eu cumprirei.
mas se estiver fora de cogitação, abre aspas, para que nós possamos fazer de uma forma diferente, mas com boas intenções. Ou seja, faça o bem, respeite as normas, as leis, os mandamentos, respeite aquilo que Deus te deu. Deus te deu uma vida tão boa, tão plena. Quantas pessoas hoje estão em cadeiras de rodas? Quantas pessoas hoje, agora nesse momento, estão nas UTIs da vida? Quantas pessoas agora estão em cadeias públicas? Por quê? Deus deu a ele liberdade de vida, liberdade de expressão, liberdade de locomoção, mas o caminho que ele trilhou, fora de entendimento, de capacidade daquilo que Deus deu a ele como sabedoria, fez com que ele trilhasse caminhos tortuosos, aonde a vida dele teve um rumo diferente. Uma vez, já contei isso aqui, na igreja que nós congregávamos lá, veio um rapaz de cadeiras de rodas. Por que estava de cadeira de roda? Tomou 5 tiros de 38, e um deles pegou na coluna cervical, ficou tetraplégico. Aí ele conta o testemunho dele. De que forma? Tive oportunidades de vir para a igreja, andando, subir a escada para pegar a palavra e não quis. Várias propostas me foram feitas e eu não quis. Entrei no mundo da criminalidade, tomei 5 tiros nas costas e hoje estou com cadeiras de roda, tendo que pregar embaixo do púlpito, porque não ouvi a voz de Deus. E Marcelo, um senhor de idade, eu vi até ele essa semana, ele mora no Simões Filho, que pregou lá também. Perdeu as 2 bolotas dos olhos. Não tem olho ele. De cacetado de barrote. Segundo ele, ali nas proximidades da 7 Portas, muitos anos atrás, porque teve oportunidade também. Deus chamou, mas ele endureceu o coração. E pegaram ele e fizeram isso, dado como morto no HGE, 2 horas dentro do saco. Mas Deus ressuscitou ele. Mas ele vem para a igreja pregar agora sim. Eu me lembro que quando eu fui tocar nele para trazer para o altar, ele tomou um susto porque ficou traumatizado. E ele anda com um jovem e Simões Filho assim, pregando nas igrejas e sobrevivendo disso. É uma forma boa? Não. Deus chamou ele para ser pastor, para ser pregador da palavra. Mas Deus chama muitas vezes, a gente reluta, né, contra aquilo. Não quero, não vou. Ser crente é uma coisa de otário, uma coisa, sabe, de pessoas quadradas. Não quero estar usando calça, não quero estar usando paletó muitas vezes, com gravata, não quero estar com a Bíblia embaixo do braço. Não, essa praia não é minha não. E qual é a nossa praia? Nadar e morrer no seco? É isso que Deus instruiu o rei Salomão, para que nós tivéssemos vidas e tivesse ela em abundância. Melhor é prevenir do que remediar. É porque a gente acha, igreja, sabe? Quantas vezes nós já vimos na televisão entrevistas de as pessoas dizerem: eu pensei que isso nunca ia acontecer comigo. Nós não moramos em Marte, em Saturno, em Netuno. Nós moramos na Terra. Estamos propícios a coisas boas e a coisas ruins, porque fazemos parte dessa estratosfera, fazemos parte dessa matéria humana, fazemos parte dessa terra. Mas a gente está aqui gozando de plena saúde. Imagina agora, bate nas tuas pernas aí, bate nas tuas pernas. Vê o gozo aqui, você bater em tua perna e sentir ela toda gostosinha. Imagina o cara enfiar uma faca na perna e não sentir mais, porque perdeu os movimentos daqui para baixo. Imagina agora a sua esposa botar uma roupa, ou sua namorada, ou seu irmão, e você perguntar aqui qual é a minha roupa. Eu não consigo enxergar mais, não sei identificar a cor da sua roupa, porque eu tinha visão, hoje eu não tenho mais. Imagina de quantos anos esse homem ficou cego, que foi nas décadas passadas, e não conhece o smartphone, porque quando foi produzido, ele já não tinha mais visão.
Ou seja, Deus nos dá a oportunidade todos os dias. Aproveite ela, igreja, de todo o teu coração, de todas as suas forças, porque pode ser um momento ímpar. Você lembra o jovem que entrou aqui uma vez? Aqui nessa igreja já. Todos nós aqui conhecemos ele. Shepa, chegou aqui, sentou aqui. Shepa, né Shepa? Shepa, sentado ali, na última vez que ele veio na igreja. Quando ele se levantou, eu digo, ops, no meio da pregação eu parei. Disse, vem cá, não vai embora, não vou embora. Não, vem cá, Deus mandou falar com você. Se você não voltar para Jesus no mês, você morre. Exatos um mês, ele morreu no Lobato, aquelas áreas lá embaixo. Deus avisa, porque Deus, Ele se preocupa comigo, com você, porque Deus é um Deus compassivo, misericordioso. Eu disse a meu filho, o delegado disse que se pegasse ele no Catu, que ele não ia voltar de lá vivo. 2011. O delegado falou em minha cara, se eu pegar ele aqui eu mato. Cheguei para ele, ó, o delegado falou, se te pegar lá, adeus a coló. 6 meses depois está ele lá. Chamei ele para vir para aqui. Não vou não, estou em casa, em Camaçari, mentindo. Filho que desobedece a pai e mãe, o dia de vida se diminui. Sábado, 9 horas da manhã, chamei ele para vir, ele não quis vir. Domingo pela tarde, fui pegar ele. Em cima de uma pedra do hospital, com um tiro aqui, um tiro aqui e um tiro aqui. Em cima da pedra já, quase durinho já, para botar dentro do caixão, para fazer a autópsia lá em Alagoinhas, para trazer para aqui, para cima os filhos. Ainda paguei o cara que eu não queria ficar a noite toda lá não. Senão não enterra logo, já morreu. Ficar a noite chorando em cima de defunto, rapaz? Não. Dei R$60 do cara na época. Não, enterra logo. Para ficar neguinho no meu ouvido, um bocado de falseta, não sei o que, batendo em mão. Não. Liguei para o cara, vai, segura esses caras aí do cemitério aí, São Miguel, que são meus filhos. Segura eles aí. Pô, os caras querem ir embora, os coveiros, segura aí que eu vou dar um dinheiro. Cheguei, trouxe de Catu, ficamos lá mais ou menos uns 50 minutos. Chorar em cima de defunto para quê? Eu queria ver ele um dia antes. Terror. Segue-se o juízo. Tive uma experiência ainda terrível nesse mesmo dia, porque quando eu fui de noite para pegar ele, 2 caras assaltou a gente na BA, eu e meu irmão pastor, eu pastor, no nosso carro, um com a escopeta e um com a pistola prateada. Para, no quebra-mola, 10 horas da noite, indo pegar meu filho, que era no sábado à noite, que ele morreu no sábado à noite. Temos para cima, saímos do carro, ele entra, você, o meu irmão mandou dirigir, você vai para trás. Eu disse, ele, rapaz, você não sabe com quem vocês estão bulindo. Ele disse, é polícia, que polícia, rapaz? Eu sou pastor, ele é pastor. Ele pegou a escopeta, botou no meu colo e botou na cabeça dele e disse, peço, faça uma oração por mim aqui, pastor. Estou nessa vida aqui, mas essa vida não me pertence. Eu era obreiro da casa de Deus, estou nessa vida. Fiz oração por ele, levou meu dinheiro. E vim para casa, porque Deus avisa, Deus adverte, filho, não é por aí. Tem caminho que para os homens é um caminho de luz, um caminho de vida, na realidade é um caminho de morte. Há 18 anos, eu tenho 52 e vou fazer 53 em janeiro. Não conheceu nada do que eu conheci, não viveu nada. Isso é vida. (10 a 15). Haja com razão e não deixe se enganar. Capítulo 10 ao capítulo 15. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso, que significa juízo,
te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alguém de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras. Ou seja, desvia-se do caminho do mal. Hoje, como cristãos, a Bíblia nos classifica como servos para servir a Deus. Mas quando eu era do mundo, eu era escravo da cachaça, eu era escravo do cigarro, eu era escravo do jogo. Tudo quanto era tipo de jogo de ajar, sinuca, dominó, jogo de bicho, jogo da loteria, todo tipo, rifa, tudo apostado, pauzinho, porque eu era escravo, era dominado por esse desejo maligno. Olha o que ele diz, igreja: porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o caminho será suave à tua alma. Porque se eu andar com Deus, eu conservarei a minha alma diante do Senhor e será bom para mim. Aí ele diz: bom juízo ou siso te guardará e inteligência te conservará. Vai me conservar vivo, vai me conservar em paz, vai me conservar em sapiência. Aí no versículo 12 ele diz: para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Que coisas perversas são essas? Coisas que muitas vezes vai trazer persuasão em nossos ouvidos, para que nós façamos coisas que não é do agrado de Deus. Desviai do caminho do mal. É Bíblia, igreja. Aí no versículo de número 12, ele diz assim, ó: para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas. Você tem o direito de escolha, ponha isso no seu coração. Você tem o direito de discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Então cabe a mim e a você que temos consciência de saber o que é bom para a minha saúde, o que é bom para a minha vida, o que é bom para a minha família. Eu posso viver uma vida normal, uma vida equivalente àquilo que Deus espera para mim? Posso, porque a Bíblia nos diz que nem tudo que reluz é ouro. Tem coisas que têm uma aparência de joias preciosas em nossa direção. Poxa, aos nossos olhos gordurosos vai trazer bom proveito, mas na realidade, por trás daquilo, há uma imensa treva. E nós temos tempo ainda, todos nós que estamos aqui, de se desviarmos do caminho das trevas. Aí ele diz no versículo de número 13, dos que deixam as veredas da retidão, das coisas certas, para andarem pelos caminhos das trevas. Ou seja, deixa o caminho de Jesus para andar no caminho do diabo. O que é que simboliza trevas? Tudo de ruim. Aí Jesus diz que ele é a luz do mundo. Ou seja, quando a luz está diante de nós, nós andemos de dia e de noite e não nos perderemos no caminho. Mas se a luz não estiver conosco, se andarmos em trevas, há grande probabilidade de nos perdermos ou morrermos, perecermos no caminho. Olha para o irmão que está do outro lado, diga: ainda há chance. Diga de novo para o outro: ainda há chance. Diga para o outro, diga: hoje Ele está te dando uma nova oportunidade. Versículos 16 a 20, para adiantarmos, para te livrar, 16 a 20, cuidado com a aparência, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira que lisonjeia com suas palavras, a qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do conserto do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela
não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos. Porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos ou os desleais serão delas exterminados. Essa parte parece que Salomão estava escrevendo para ele mesmo, porque a perdição de Salomão foram as mulheres. 300 princesas, que ele se enriqueceu cada vez mais com princesas, e 700 concubinas. Ele teve 1000 mulheres. Foi o que essas mulheres fizeram com eles? Está lá no livro. Fez com que ele adorasse Quemos, tirasse o altar de Deus, né? Asterotes, e também o deus Moloque, dentre outros deuses. Ele derrubou o altar do Senhor, tirou da presença dele toda a presença espiritual de Deus e pôs outros deuses estranhos. Olha se ele não escreve para ele mesmo nesse final, em nome de Jesus, louvado seja Deus, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira. Foi com mulheres estrangeiras que ele casou, que ele lisonjeia, ou veja, com beleza e com palavras persuasivas, palavras que trazem um encantamento no coração do homem, a qual deixa o guia da sua mocidade e esquece do concerto que ele fez com Deus. Ele fez um concerto com Deus, o próprio Salomão, porque a sua casa inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para que andes pelo caminho dos bons e guarde as veredas dos justos. Ou seja, ele cometeu grandes injustiças, mas deixou uma lição para mim e para você. Não é porque ele cometeu o erro, mesmo ele nos dando lição de moral, que eu tenho que seguir no mesmo erro que ele. Não é porque ele cometeu um erro que eu vou cometer. Não tem um ditado mundano aí? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Então cabe a mim e a você hoje termos uma qualidade de vida diferente. Pô, é tão bom, sabe, você dormir, acordar despreocupado. Os problemas que nós tivermos no cotidiano da vida, poxa, amanhã tem que comprar um gás, tem que pagar a luz, tem que pagar fulano, ciclano, mas com a cabeça, sabe, tranquila, despreocupado, despressionado, descompensado, né? Como se fosse um compressor. A nossa cabeça fica ali tinindo o tempo todo com uma preocupação terrível. Não, paz, em paz. Pô, é tão bom acordar em paz, se espreguiçar, dizer: Senhor, mais um dia, muito obrigado. Ter a cabeça no alto, a vida na direção de Cristo, saber que ninguém vai te confrontar, que ninguém vai te apertar, ninguém vai te ameaçar, porque Deus está contigo. Então é tempo. Há um tempo de cura, igreja. E o tempo de cura é hoje. O tempo é hoje, igreja. Deus não se alegra com a morte de um pecador. Ser humano, quando um delinquente morre, quando um transgressor morre, um pedófilo, um marginal, o que as pessoas dizem? Batem palmas. Tem que morrer mesmo, miserável. Só que você tem que entender uma coisa: quando Jesus estava na cruz, Dimas estava do lado direito dele, Dimas do lado esquerdo. Enquanto Dimas estava acusando e maldizendo de Jesus, Dimas disse a ele: Jesus, lembra de mim quando estiveres com teu pai. Era um marginal. E aí? Você vai dizer o que a Jesus? Jesus disse a ele: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então nós não temos o poder de julgar.
Jesus estava nessa condição aqui, ó, já amarrado. Ele tinha terminado de sair do Getsêmani, orando no Getsêmani, porque ele sabia o que ia acontecer. Judas já tinha saído para entregar ele, e vieram os homens e o prendeu. Ele preso, já tinha tomado umas bordoadas, umas cacetadas, botaram logo uma corrente, puseram ele de joelho, humilharam. Pedrão aí puxa a espada. Malco está lá, coitado. Malco estava estudando para ser sacerdote, só que sacerdote não podia ter um dedo faltando, não podia ter uma orelha faltando, não podia ser cego, não podia ser aleijado, tinha que estar em perfeito estado para fazer curso de sacerdote na faculdade de Dr. Gamaliel. Malco está lá de bobeira. Pedrão pega a espada e Malco bota a mão aqui, esqueceu da dor, da orelha que estava no chão, e disse: perdi minha faculdade, vetaram meus sonhos. Jesus aí: Pedro! Quem te mandou fazer isso? Você sabe por que eu estou aqui? Sabia. Guarda essa espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ele vai, pega as duas, pega a orelha do rapaz. Quando Malco põe a mão, os soldados seguindo Jesus, empurrando Jesus, não quiseram saber de nada, estava meio escuro, eles não entenderam, mas Malco estava vendo um milagre. E Malco se atrasou dos soldados e começou a chorar e entender quem era Jesus. Ele está aqui nesta noite. Naquela cruz deram vinagre para ele. Naquela cruz ele gritou: tenho sede. Naquela cruz ele olhou para Maria e disse: Maria, aí está seu filho. Disse a João, irmão dele: João, aí está tua mãe. Naquela cruz ele disse: Pai, por que me abandonaste? Sabe, ele estava passando por turbilhão de coisas, de altos e baixos. Mas naquela cruz, ele olhou para todos, mesmo os soldados, os que gritaram: mata, crucifica. Ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E naquela cruz ele olhou para todos e olhou para Deus e disse: Tetelestai, está pago, está consumado. Aí João escreve: todo aquele que crer nele, fez uma aliança e for batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, será salvo. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e que possamos, em parte das nossas vidas, cumprirmos pelo menos 70% do que foi dito aqui hoje, para que os outros 30% fiquem a cargo da vontade de Deus, para que Ele possa nos perdoar e nos dar tempo para que nós possamos reverter toda a situação, em nome de Jesus.